Então tá, gente, para quem não me conhece, então, eu sou Leonardo, né, ou Leonardo Freitas. Sou analista de teste, atuo na área de TI um pouco mais de 3 anos e na área de qualidade de software pouco mais de 2 anos, mas quase fechando 3. Tem muita gente que fez transição de carreira, eu sou uma dessas pessoas, então eu vim da área de administrativo. E curiosamente eu entrei nessa parte de TI porque eu comecei a estudar um pouco de análise de dados, tenho um leve contato com Power BI e aqui estou, né, para apresentar para vocês Power BI com Azure DevOps. A ideia aqui dessa apresentação é simplesmente dar uma introdução para todos vocês. É um pouco difícil dar um passo a passo de como vocês vão fazer essa conexão entre essas duas ferramentas. Mas é mais só um overview geral sobre a utilização dessas duas e como a gente faz essa conexão dos dados que vêm do Azure DevOps e como a gente realiza de forma a modelagem desses dados dentro do Power BI. Não é um passo a passo, né? Então fica até um pouco oneroso de tempo a gente conseguir criar algo dessa maneira devido à complexidade das ferramentas. Então a ideia geral realmente é só uma introdução para criar essa curiosidade, principalmente o pessoal da área técnica que trabalha muito ou tem possibilidade de entrar em contato com Azure DevOps e possivelmente pode entrar em contato com Power BI também. Os tópicos que serão abordados aqui então é Power BI e Azure DevOps. Falar um pouco do Analytic Views e OData, que são os padrões que a gente realiza a conexão entre o Azure DevOps e o Power BI. Power Query, relacionamentos e DAX, que são funcionalidades que nos auxiliam nessa modelagem dos dados para que a gente consiga trazer os insights dentro dos dashboards do Power BI. E alguns exemplos breves de gráficos indicadores, dos quais alguns eu construí aqui para essa apresentação e outros que eu acabei utilizando em alguns projetos aqui dentro da teste. Primeiro momento, vou falar sobre o Azure DevOps, para quem não conhece. O Azure DevOps é uma ferramenta de gestão de projetos, né, da Microsoft. Ela está fortemente voltada para a área de desenvolvimento, mas ela possui diversos estilos de processo de gestão de projetos que facilitam para a gente customizar e gerenciar de acordo com o projeto que a gente está trabalhando. Então esse é um ponto forte dessa ferramenta. A gente não precisa necessariamente estar dentro de um projeto de desenvolvimento de software com o Azure DevOps. A gente pode simplesmente fazer a gestão dos nossos casos de testes, para quem é da área de testes de software, e criar esse organismo de controle desses itens de trabalho para que a gente consiga gerir os nossos casos de testes. Claro, mais voltado para a área do pessoal aí, que são os QAs aqui da casa. Então, falando um pouco das ferramentas que o Azure tem, começar primeiro falando sobre as duas que todo projeto vai ter, que é a parte de overview e os boards. Então, o overview, que é o primeiro ali da esquerda para a direita, ele dá um resumo do que se trata aquele projeto. A gente consegue criar documentações dentro daquela funcionalidade, assim como também dashboards. Ah, mas Léo, por que tu vai falar de Power BI se a gente tem dashboards dentro do Azure? Por vezes, a gente não consegue transpor informações dentro desses dashboards do Azure DevOps. Então, até a própria Microsoft criou uma funcionalidade de conexão com o Power BI para suprir essa necessidade de obter mais dados e transformar esses dados de acordo com a solicitação, principalmente das pessoas que estão envolvidas dentro do projeto. Então, por isso que a gente tem essa possibilidade de conexão, que é através do Analytic Views, que se encontra dentro do Boards do Azure DevOps. E aqui também eu trago as outras 3 funcionalidades, que são a parte de repositório, pipelines e os artefatos, né? Mais uma vez, na sequência de esquerda para direita, sendo que o primeiro a gente faz a gestão dos códigos de desenvolvimento, que aí esses 3 são mais voltados para a área técnica, né? Então, o repositório a gente faz o gerenciamento desses códigos, a pipeline nos auxilia na integração e entrega contínua de desenvolvimento. Então, toda vez que a gente sobe algum código novo, o pipeline nos auxilia nesses testes, que são feitos testes unitários, e até subir para o servidor onde a aplicação está sendo rodada. E os artefatos auxiliam o pipeline nessa construção de máquinas virtuais que realmente fazem esse transporte desses dados, desse código, perdão. E por último, a gente tem o Test Planes,
que é uma ferramenta que é paga, né, mas ela é feita para gerenciar casos de testes também. Eu falei agora há pouco que a gente consegue gerenciar pelos boards. E a gente tem um test planes, só que o test plane, como eu falei, é pago. Então ele é uma boa ferramenta, mas ele pode gerar um custo dependendo do cliente que a gente trabalha. Então é importante a gente saber organizar a maneira que a gente quer trabalhar o processo de gestão de casos de testes dentro do boards, que é onde fica mais fácil, na minha visão pelo menos, para pessoas geralmente que não têm um contato tão forte com o Azure DevOps. Então agora eu vou falar sobre o Analytic Views, que é essa funcionalidade que eu relatei, que está dentro dos boards, que foi uma funcionalidade implementada a partir de uma versão de finalzinho de 2023, onde o pessoal do Azure realmente criou essa possibilidade de conexão para facilitar a integração de Azure com o Power BI. Então aqui dentro do Analytic Views, está especificamente, essa funcionalidade específica para a conexão com o Power BI, e a gente consegue criar visualizações dos cards ou dos itens de trabalho que a gente tem dentro do boards e transpor todas as informações para o Power BI. Então ali, como vocês podem ver, a gente tem uma listagem de visualizações ou views que eu criei para que eu possa transportar essas informações lá para o Power BI. E dentro de cada view, no caso aqui eu vou exemplificar de casos de teste, eu consigo definir quais são os times, porque dentro do board a gente tem essa subdivisão de times também. No caso aqui, como é só um exemplo, não tem um time específico. Critérios de filtro, então definir que todos os casos de teste que têm um status diferente finalizado vão ser levadas informações para o Power BI. Defino qual é o item de trabalho, no caso é o caso de teste, que esse é um item de trabalho customizado, né, que criei aqui para essa apresentação. O histórico também desses dados, então a gente consegue pegar quais são os dados que são correntes, ou pegar dos últimos 30 dias, 90 dias, então ele consegue também delimitar um tempo de informação e os campos específicos que eu quero levar para o Power BI. Então aqui dentro, cada campo ali que a gente define vai ser uma coluna da tabela que vai ser recebida lá pelo Power BI, e essas informações é que a gente vai trabalhar lá dentro dessa funcionalidade. Aqui então tem uma visão de como é recebido essas informações lá pelo Power BI. Então a partir do momento que eu tenho lá, realiza a conexão através do Analytics Views, ele vai me mostrar todas as views que eu criei dentro do Azure DevOps e quais delas eu quero transportar para dentro do Power BI para assim então trabalhar em cima dos dados e realizar todo o procedimento de criação de dashboard e tudo mais. E aqui também a gente tem um outro sistema de conexão, que é a conexão via OData, né? OData é um acrônimo para Open Data Protocol, que na realidade é só um protocolo de comunicação que o Azure disponibiliza e o Power BI também utiliza para que a gente consiga se comunicar com outras ferramentas dentro do Power BI. Né? Então é um padrão um pouco mais técnico. Ele geralmente quem tem um estudo sobre APIs, tem uma certa facilidade, quem conhece códigos JSON também tem certa facilidade no entendimento desse tipo de conexão, mas é uma possibilidade para que a gente consiga capturar informações do Azure que não estão relacionadas diretamente ao boards. Então, por exemplo, se eu quiser informações, se eu tiver no projeto o uso do test planes, por exemplo, eu consigo capturar informações do test planes diretamente por esse tipo de conexão. Tá? Porque o Azure tem essa API com essas informações. Então aqui, essas informações a gente consegue, desde que eu tenha um usuário conectado dentro do browser, como o Azure DevOps, utilizando aquela URL ali que vocês estão vendo, que é do analytics.dev, ele vai me trazer informações em formatos de JSON referente a informações específicas do projeto como um todo. Então ali a gente tem algumas delas a questão dos work items, que são os itens de trabalho que eu relatei para vocês, que a gente consegue fazer uma filtragem também para buscar itens de trabalhos específicos, né? Eu quero só os bugs, quero só os casos de teste, quero só épicos, por exemplo. A gente consegue extrair dessa maneira também, assim como outras informações que às vezes a gente não consegue pelo Analytic Views.
Por exemplo, as informações de relacionamentos entre os itens de trabalho do Azure DevOps. Então, para quem não conhece, lá dentro do Azure DevOps, a gente faz esse relacionamento entre os itens de trabalho para servir como organização do nosso trabalho dentro da ferramenta. Porém, alguns tipos de relacionamentos a gente não consegue extrair pelo Analytics Views, mas a gente consegue extrair através desse tipo de conexão, que é a conexão via OData. Então aqui eu trago um exemplo de como a gente realiza essa conexão, como a gente utiliza uma função chamada OData.feed, onde a gente passa a URL que eu acabei de mostrar para vocês para essa função, e também a gente consegue selecionar os campos específicos que a gente quer trazer dessa conexão. Então ali a gente tem 3 campos selecionados, e esses 3 campos vão gerar uma tabela de 3 colunas com as informações relacionadas ali a cada campo. Para quem nunca teve contato, eu sei que está parecendo um pouco complexo, mas a partir do momento que a gente começar dentro do Power BI, vai ficar um pouco mais simples o entendimento desse tipo de conexão, porque lá a gente vai trabalhar diretamente com tabelas, Então, isso fica bem mais prático e mais compreensível essa visão. E falando nele, vou começar a dar uma breve explicação do Power BI. Eu vou utilizar aqui a descrição da própria documentação, que eu acho que ela abrange bem o que realmente é essa ferramenta. Então, é uma coleção de serviços de software, aplicativos e conectores que trabalham juntos para transformar suas fontes não relacionadas em informações coerentes, visualmente envolventes e interativas. Então, o Power BI, ele basicamente consegue se conectar com diversas fontes de informação, seja Azure DevOps, seja uma planilha do Excel, um servidor de banco de dados, assim como até do próprio Azure, que é uma outra ferramenta de nuvem. A gente captura essas informações e o Power BI faz o trabalho de correlacioná-las. Claro, a gente tem que configurar essa correlação entre os dados também. Ele não faz tudo sozinho também, mas auxilia bastante. Então aqui eu trago para vocês uma imagem geral do Power BI num relatório em branco. Ali no caso eu já fiz algumas conexões, mas só para também mostrar para vocês como que ele é e o que cada área dessa imagem nos permite trabalhar. A gente tem um cabeçalho, onde a gente tem, dentre as diversas informações, a conexão. A gente pode realizar a conexão direta via uma planilha de Excel, a gente pode buscar a obtenção de dados ali por diversas outras fontes, que é no caso do Azure DevOps, ou propriamente dito, um servidor SQL, um servidor de banco de dados. Assim como a gente também tem outras informações que nos auxiliam na construção do dashboard, que nem, por exemplo, a criação de medidas, que são cálculos realizados para a obtenção de um valor aproximado, ou seja, ele faz uma análise de uma tabela ou de um conjunto de tabelas e nos traz uma informação numérica ou de texto em relação a esse cálculo. Então aqui a gente tem a disponibilidade dos dados, então é a listagem de tabelas que estão disponíveis após a conexão. Ali eu abri uma delas que cada linha que está abaixo daquela tabela se refere a uma coluna específica de dados dessa conexão desses dados que são obtidos. A gente tem um conjunto de visualizações, que são os itens que a gente vai mostrar os nossos dados dentro do dashboard. Então aqui é um conjunto de gráficos, conjunto de indicadores, de cartões que a gente utiliza para realmente transportar visualmente essas informações para quem estiver visualizando o relatório. E por último, a gente tem a subdivisão das abas de trabalho. Então primeiro ícone acima é do próprio dashboard. Abaixo a gente tem a visualização das tabelas, dos dados das tabelas. O terceiro, de cima para baixo, a gente tem o relacionamento entre as tabelas, que é muito importante a gente realizar para que a gente consiga fazer a correlação entre os dados das tabelas específicas. E abaixo a gente tem um ícone ali que é de DAX, que é onde a gente consegue fazer uma breve execução de uma função DAX, que é algo que eu vou falar aqui um pouco mais à frente, mas que são funções que nos auxiliam, muito semelhante àquelas funções do Excel, mas que nos auxiliam realmente na construção dessas medidas ou indicadores específicos, que é o que fazem, como eu já relatei, cálculos gerais em cima de uma tabela, um conjunto de tabelas, para obter uma informação específica. Agora eu vou falar um pouco do Power Query. Depois que a gente realiza essa conexão com
com os dados, com essa fonte de dados, no caso aqui o Azure DevOps, a gente tem a opção de fazer a transformação desses dados, ou seja, a gente vai moldar esses dados para que eles estejam prontos para serem trabalhados dentro do dashboard do Power BI. E a ferramenta que faz isso é o Power Query, né, que é um mecanismo de transformação e preparação dos dados. Ele já é utilizado em outras ferramentas da Microsoft, como o Excel, como o Dataverse e até mesmo o Data Lake. Tá? Mas ele realmente é o que vai tratar todos os dados para que eles cheguem de acordo com a necessidade deles. Vai modelar os dados, em resumo. Né? Então, aqui eu vou mostrar também um pouco da imagem do Power Query. Então, ele também tem um cabeçalho, onde a gente consegue criar colunas novas a partir dos dados que a gente recebeu, a gente consegue transformar alguns dados, alguns tipos de dados antes de ficarem disponíveis lá para a parte do dashboard. Mas, principalmente, as modificações que nós realizarmos aqui dentro do Power Query, ele vai gravar essas modificações, vai registrar em etapas, e toda vez que a gente fizer uma atualização desses dados, ele vai passar pelo Power Query e vai aplicar essas etapas das quais a gente gravou ou configurou elas dentro dele para depois ficar disponíveis lá dentro do Azure. Então não vai ter a necessidade de a gente simplesmente ficar ajustando os dados toda vez que a gente fizer uma atualização, porque o próprio Power Query vai fazer isso para nós. Então aqui a gente tem a visualização dos dados ao final do processo, né? Também temos a parte das funções, onde a gente só visualiza quais... Na realidade ele só informa, a gente não preenche nada na parte de funções de momento, porque ele realiza esse preenchimento para nós a partir das etapas que a gente for aplicando, né, nessa modelagem. E por último, um conjunto de tabelas que vão estar disponíveis para a gente editar e modelar conforme a necessidade. E agora vou falar um pouco da questão dos relacionamentos. É um pouco complexo para quem nunca trabalhou com banco de dados. Eu sei que tem colegas aqui que provavelmente já viram uma cadeira de banco de dados e sabem mais ou menos essa questão da cardinalidade. Mas o que a gente pode pensar, né? Então ali os relacionamentos ocorrem entre cardinalidade 1 para N, 1 para 1 e N para N. Em resumo, esse conceito ele é feito para que a gente consiga distinguir os tipos de tabela dentro do Power BI e até mesmo para banco de dados. Mas eu vou explicar primeiro a parte de tabelas de dimensão e tabela fato, que eu acho que vai ficar um pouco mais compreensível para quem não teve contato com isso. Tabelas de dimensão, então, a gente entende como tabelas que têm um identificador único em cada linha da tabela. São informações mais estáticas, que em comparação a tabelas fatos ela tem informações que ocorrem por um período de tempo. Determinadas informações podem se repetir, porém a diferença entre elas vai ser a questão do tempo que vai gerar mais dados e tudo mais. Tem um exemplo que eu até dei para uma colega esses dias, que eu acho que facilita um pouco a questão do entendimento dessas tabelas. Então, por exemplo, uma tabela de dimensão, a gente pode entender que é uma tabela de uma listagem de funcionários de uma empresa, onde cada funcionário da empresa vai ter seu identificador lá dentro da tabela, vai ter lá a sua coluna com nome, data de nascimento, endereço, entre outras informações. Em uma tabela fato, a gente pode enxergar como uma tabela de ponto, por exemplo, onde a gente vai ter uma ocorrência de fatos de pontos batidos, onde a gente vai colocar aqui um identificador que o funcionário 001 bateu o ponto de entrada no dia tal, a tal hora e saiu a tal hora. Né? E essa é uma ocorrência que vai se repetir, a única coisa que vai ser alterada é a questão do dia. Às vezes até o horário em si, né? Dependendo da hora que esse empregado bate o ponto. Para que a gente consiga correlacionar a informação de que aquele ponto específico se refere a um determinado empregado, a gente utiliza esse identificador do empregado para correlacionar com a tabela de empregados. Então eu vou conseguir, por exemplo, um empregado Leonardo, por exemplo. Se eu fizer essa relação entre essas tabelas, eu vou conseguir puxar as informações dos pontos desse funcionário, por exemplo, quantas horas ele trabalhou durante tal período, um período específico, por exemplo. Então,
Dentro desse relacionamento, a gente consegue construir um relacionamento 1 para N, ou seja, no caso, a tabela de empregados só tem o Leonardo uma vez naquela tabela, e já o Leonardo ele aparece N vezes dentro da tabela de ponto, pelo fato desse identificador mostrar que ele bateu o ponto várias vezes. Às vezes pode ser 1 para 1, né? Mas aí é meio complicado. Então aqui, aquela aba que eu falei para vocês ali dentro do Power BI, a gente faz os relacionamentos, sobre os relacionamentos, eles nos mostram as tabelas em formato de um diagrama de entidade e relacionamento, que também é um conceito que vem da descrição de banco de dados, mas que também é aplicado aqui dentro e a gente consegue visualizar a que coluna específica o dado está relacionando à coluna de outra tabela, né? Então, por isso aquelas linhas ali indicam essa conexão e também um pouco da cardinalidade. Então, se eu der um zoom aqui em uma delas, eu consigo enxergar que a coluna de épicos ela está relacionada através do seu ID com a coluna de Parent Work Item ID, que no caso com as features, que no caso esses são um relacionamento 1 para N, e também um relacionamento de pai para filho, que é uma questão específica dos relacionamentos lá dentro do Azure DevOps, que eu acabei não relatando, mas lá dentro a gente tem diversos tipos de relacionamento entre os itens de trabalho, né? E aqui no caso, para esse exemplo, eu utilizei esse relacionamento pai para filho para conseguir também facilitar essa apresentação desse tipo de relacionamento aqui para vocês. Mas em alguns casos, alguns relacionamentos lá dentro do Azure DevOps, a gente não consegue obter eles de uma forma tão simples. Então, eu utilizei uma consulta OData para conseguir essas informações de relacionamentos. No caso, eu gerei aquela tabela ali, relacionamentos, que consta no meio, ali entre as outras duas tabelas. E dentro do Power Query, eu fiz uma mesclagem das informações que tem dessa tabela de relacionamentos com a tabela de suíte de testes, onde eu capturei duas colunas específicas de relacionamento, vinculei ela dentro da suíte de teste, e lá dentro dessa vinculação eu consegui fazer a conexão com os planos de teste, porque lá dentro do Azure DevOps, esses dois itens, suíte de testes e plano de teste, eles estão com um tipo de relacionamento que a gente chama de related, que no caso é relacionados. Então a gente não consegue obter essas informações desse tipo de relacionamento pelo Analytic Views, mas pelo Data a gente consegue. Então fiz toda essa obtenção desses dados e correlacionei a tabela para que a gente consiga fazer os relacionamentos em si. Chegando um pouco ao final, vou falar sobre o DAX, que é a maneira que a gente trabalha para realizar as funções que realizam os cálculos seja para criação de medida, seja para criação de uma tabela nova, ou até mesmo de uma coluna calculada, que é um conceito também que tem dentro do Power BI, que é muito parecido com a estrutura de fórmulas do Excel, né? Então, também eu trouxe aqui a descrição da documentação, que eu acho que é um pouco que descreve sobre o DAX, que é uma coleção de funções, operadores inconstantes que podem ser usados em uma fórmula ou expressão para calcular e retornar um ou mais valores. Então o DAX é isso, ele tem as suas funções que trabalham em conjunto para que a gente consiga extrair alguma determinada informação das tabelas ou alocá-las dentro de uma medida ou, como falei também, de uma coluna calculada, no qual realiza uma comparação entre os dados de outras colunas para a criação dessa coluna específica, tá? Então aqui eu trago alguns exemplos, né, de como é a estrutura dessas fórmulas DAX. A gente consegue ali na primeira da ponta esquerda, conseguimos gerar uma nova tabela dentro do Power BI. Então ali eu crio uma tabela de uma única coluna e com 3 informações específicas, que até foi um caso que eu utilizei dentro de um projeto específico para me auxiliar na segmentação dos dados do dashboard que a gente trabalhou, né? Temos também a criação de uma medida data final selecionada, que é onde eu faço uma filtragem para que eu consiga obter uma informação de uma data final de acordo com o critério de filtragem lá dentro do dashboard. Posteriormente eu vou mostrar como é que funciona ali para vocês, desse dashboard que eu utilizei essa medida. Mas o fato é que ela, numa tabela onde a gente contém
um conjunto de planos de teste, ela vai pegar, sempre que eu não tiver nenhum plano de teste selecionado, vai pegar a data maior fim, ou seja, pode ser por algum dia um pouco mais à frente, e tem uma outra medida correlacionada a ela que vai pegar a data mais antiga e deixar exposta quando não tiver nenhum tipo de filtragem. No momento que eu filtrar para um plano de teste específico, ele vai pegar a data início e a data fim específica daquele plano de teste. E também temos ali ao final a taxa de aprovação, que é onde eu faço um cálculo em relação aos testes que já foram executados com os testes que passaram nessa execução de testes, e trago isso dentro de um indicador para mostrar um percentual de sucesso dos testes executados. Então aqui, esse é um gráfico mais simples, né? Mas onde a gente tem ali à esquerda um segmentador de dados. Peço que ignore um pouco a questão do design, tá bom? Porque não é, mas é bom, é para demonstrar de uma forma simples como é que funciona o Power BI. Essa questão dos relacionamentos entre as tabelas facilita a gente a realizar filtros específicos, onde a gente consegue realmente aplicar esses filtros para obter as informações correlatas àquele filtro aplicado. Então, por exemplo, ali eu utilizei os planos de teste como filtragem, que cada plano de teste selecionado ele vai me indicar informações específicas, alterando ali os cartões, que são geralmente onde a gente vincula os indicadores criados. Um gráfico de pizza também para mostrar a que módulos específicos os casos de teste estão relacionados, assim como os status de cada caso de teste que foi trabalhado. E aquele indicador sobre o período, se vocês notarem, toda vez que eu deixo selecionado todos os planos de teste, ele vai mostrar a data início mais velha, digamos assim, e a data final mais à frente. Mas a partir do momento que ele seleciona um plano de teste específico, ele vai alterar as datas de acordo com as datas definidas dentro do plano de teste em si. E por último, aqui tem um gráfico de execução de caso de teste um pouco mais complexo. Só para relatar também, esse gráfico eu utilizei dentro de um projeto, de um determinado cliente. Ele era uma empresa que tinha um conjunto de sistemas, onde tinham pequenos projetos de customização desses sistemas, que eram de curta ou média duração. Porém, a partir do momento que finalizava esses testes executados, o gestor gostaria de visualizar como um histórico como é que foi a execução dos casos de teste desse determinado projeto de customização. Então aqui eu tenho dados que são dados do passado, onde eu consegui trazer os resultados de teste de um conjunto de projetos que já foram executados. Mas se caso esse gerente quisesse realmente filtrar para um projeto específico, ele ia trazer todo o prazo de execução daquele projeto específico e demonstrar dentro dessa tabela de execução, né, que mostra o andamento dos testes durante o processo de testagem. E é isso, pessoal. Como eu falei, é só uma introdução. É difícil a gente fazer um passo a passo por causa de questões de tempo, né? Mas fico aberto também ao pessoal que estiver interessado, ou até mesmo a tirar dúvidas, para a gente conversar e lhe auxiliar também com todo o conhecimento que eu obtive na utilização dessas ferramentas.